Olá, amigos do canal Verso e Reverso. Estamos aí, voltando agora, como prometido, aos vídeos falar um pouquinho sobre Uber em Portugal. Eu tinha falado para vocês que tão logo tivesse mais informações eu falaria. Estou aqui num descansozinho, um intervalozinho entre uma viagem e outra. Então, se tocar, eu interrompo o vídeo, mas vamos em frente. Faz exatamente hoje um mês que eu comecei aqui em Portugal com o Uber e há algumas diferenças, bastante diferenças com relação ao que se faz, ao que se pratica no Brasil. Eu já tinha falado num dos outros vídeos que a principal diferença é com relação ao cadastramento. Aqui você tem que ter uma empresa, tem que ser microempresário, ou empresário tem uma empresa que pode ter um carro, 2, 10, enfim. Ou então você se cadastra como motorista, mais ou menos com as mesmas exigências que tem aí, e aí você trabalha para uma dessas empresas que é parceira da Uber, que é meu caso. Eu trabalho para uma empresa que é a principal parceira da Uber, que é uma empresa que tem mais de 200 carros cadastrados em Lisboa, Porto, enfim. O regime é o seguinte: no meu caso específico, isso são poucos casos, isso é menos comum, eu fico com o carro 24 horas, então é como se eu pagasse um aluguel. Na verdade, a empresa que é parceira do Uber me dá o carro, me deram um carro zero. Quando eu digo zero eu peguei o carro com 27 quilômetros rodados. Primeiro me deram um com 60 mil, depois de 2 semanas trocamos para esse com 27 quilômetros. É um Renault Megane, aqui chamam Carrinha, né, que é versão Station Wagon, versão utilitário, muito bonito, top de linha. É um carro que exige um investimento de 25 mil euros, ou seja, mais de 100 mil reais, então eu não tenho isso, as pessoas não têm, então é melhor esse sistema. E neste acordo que eu tenho com eles, na verdade é como se eu alugasse, porque o carro fica 24 horas por dia comigo e eu tenho liberdade para andar com o carro para onde eu quiser. Eu pago a eles 52% do faturamento, né, do faturamento líquido. Não, os 25% do Uber, tudo bem, já, aquele faturamento que aparece no aplicativo Uber, okay, que já descontou os 25%. Então, desse líquido, eu pago 52% para eles, 48% fica para mim. O carro é deles, impostos, manutenção, pneus, tudo que se refere ao carro é deles, apenas o combustível é por minha conta, mas eles me dão um cartão, através do qual, numa rede de postos, na Repsol, eu pago apenas 1,08 € por litro, enquanto, se você tem uma noção, o litro na bomba está a 1,40. Ou seja, eu tenho aí bastante desconto, acaba compensando. Então, 1,08 € por litro, isso é gasto meu através desse cartão que é descontado depois do meu pagamento. Outra diferença fundamental, por exemplo, eu resido em Guimarães, uma cidade a 50 quilômetros do Porto. Lá também tem Uber, mas é uma cidade pequena, tem 3 ou 4 carros, acho que nem isso. Então eu posso trabalhar em Guimarães, em Braga, que fica a 20 quilômetros, no Porto, como eu venho aos fins de semana para o Porto, como eu estou hoje, que aí sim tem mais movimento, uma das melhores praças, né? Lisboa, Porto e Algarve. Então, se eu quiser ir para o sul do país, para o Algarve, eu trabalho normalmente. Você não fica cadastrado no município. Então eu trabalho onde eu quiser. Então, aos fins de semana eu venho para o Porto, durante a semana eu trabalho em Braga e eu vou tocando as coisas. Claro que eu sei que vocês estão curiosos com relação a faturamento. Muito bem, é só um mês, ainda não tenho um parâmetro bom. Outra coisa, é claro que eu tenho compromisso com a empresa, como eles ganham percentual, 52% do que eu faturo, é claro que eu não posso ficar parado quando eu quero, né? Então, você tem que apresentar o mínimo de produção. Então, na verdade, eu me comprometo a ficar online 10 horas por dia. Então, eu optei pelo horário de meio-dia à meia-noite, que são 12, mas, enfim, eu tiro uma hora que nem agora, eu tiro uma hora para jantar e tal. Enfim, normalmente eu trabalho 10 horas, né? Nessas 10 horas de trabalho, eu já percebi que assim, o faturamento desse mês, estamos, claro, no verão, é um faturamento bom, chega a 2.400 €, ou seja, eu tiro aí 1.100 para mim, que é um salário bom. O salário mínimo em Portugal é 500 e pouco, o salário médio em Portugal é 800 €, 850 €, salário médio. Então 1.100, 1.150 € é um bom rendimento aqui em Portugal. Mas isso não significa nada em relação de Brasil. Então, para o Brasil, a gente tem que fazer aquela velha conta de
de salários mínimos. Então, por exemplo, comparando, eu faturava em São Paulo um salário mínimo brasileiro, tipo R$ 900 por semana. Só que eu trabalhava de 4 a 6 horas só. Aqui eu estou faturando também um salário mínimo português por semana, ou seja, 550, 600 euros por semana. Só que eu trabalho 10 horas. Então a conclusão é que se ganha o mesmo, mas se trabalha o dobro, né? Então é preciso levar isso em conta. Claro que 10 horas, sem estresse, sem violência, num carro zero, confortável, top de linha, com estradas boas, com ruas sem buracos, etc., é muito mais fácil 10 horas daqui do que as 5 horas, 4, 5 horas, 6 horas que eu trabalhava em São Paulo. Principalmente a questão da violência, que aqui é inexistente. Aqui você vai em qualquer lugar, você não se preocupa onde o passageiro está, qualquer bairro é bom, você pega qualquer passageiro, ele não vai te assaltar, você leva o passageiro em qualquer lugar que seja, não existe periferia, não existe... É só questão de distância, e isso é importante. Aqui eu rodo mais do que no Brasil, do que em São Paulo, por incrível que pareça. São cidades menores, mas você roda mais. Eu rodo, em média, por dia... eu já vou descontar, quando eu venho para o Porto são 50 km para cá e 50 km para lá, então eu já tiro os 100. Mas por dia eu rodo em média no Porto 250 km, entre 200 a 250 km. Eu só rodava isso em São Paulo num sábado se eu trabalhasse 8 horas durante a madrugada, que são distâncias grandes e tal. Aqui não, aqui é comum. 200 km por dia, aqui em Braga eu rodo 200 km por dia. Por que que isso acontece? Como são cidades menores, a chamada vem de muito longe às vezes. Não é que nem em São Paulo que você está parado e chamam ali a 500 metros, a 1 quilômetro, a 2 quilômetros no máximo. Aqui às vezes o passageiro está a 7, 8 quilômetros de distância, porque há menos carros. E em 8 quilômetros você está na saída da cidade. Então você acaba andando muito mais. Outra característica de Braga e Porto é que existem muitas, que nem aí tem as marginais, aqui tem as circulares, as variantes. Então você anda muito na autoestrada, muito na estrada, porque o sistema te leva para fora pelas rodovias e não por dentro da cidade, porque são cidades muito antigas que é difícil andar no centro, né? Você perde muito tempo, são ruas estreitas e tal. Como eu já mostrei para vocês e vou depois mostrar outros vídeos. Então a gente anda muito por fora da cidade, dá muitas voltas por fora, pelas circulares, pelas variantes, pelas autoestradas, para levar o passageiro ao destino ou para ir buscá-lo. E daí a gente roda em média 200, 250 km por dia. No fundo é isso. Que mais que eu posso dizer? Para você ser cadastrado então diretamente é muito mais complicado, você tem que ter uma empresa. Eu não sei exatamente ainda como é que se faz para ter uma empresa, mas a opção é essa de ser motorista para uma empresa já cadastrada. Eu falei que a minha situação era pouco comum. Ok, qual é o mais comum? O mais comum é você trabalhar como motorista para uma empresa como a minha, por exemplo, que tem vários nessa condição. Você fica com 40% do faturamento, e não 48%, ficam 40%, mas o combustível é por conta da empresa. Acontece que aí é por turnos, então você não fica com o carro. Você trabalha, por exemplo, das 7 da manhã às 7 da noite, e das 7 da noite às 7 da manhã é outro. Então você tem um local lá, a sede da empresa, um local, uma estação de trem, etc., onde você vai entregar o carro para o outro motorista, e aí você se vira para ir para casa, pega o ônibus, pega o trem, vai a pé, pega o seu carro, enfim. Então você não tem o usufruto do carro. Aí você ganha 40% e você não paga combustível, e é tudo por conta da empresa. Eu achei melhor ter o carro, na verdade eu ganhei um carro zero, que eu uso no meu dia de folga, eu ando com o carro normal, ainda pago o combustível com um preço mais barato, e eu achei mais vantajoso esse sistema. Mas o comum é a pessoa trabalhar e receber entre 35% e 40%, 42%, depende da empresa, depende das condições, do faturamento e não ter despesa nenhuma, ou seja, é tudo por conta da empresa, inclusive o combustível, ok? É isso, eu vou procurar ao longo do tempo dar mais informações sobre como é a vida de Uber aqui em Portugal. E você sabe, você está assistindo o canal Verso e Reverso, estou de volta, eu sou o Rui Carvalho e a gente se encontra por aí no próximo vídeo, ok? Divulga aí, clica para seguir, vem novidades por aí muito legais, vocês vão poder conhecer bem aqui como é que é a vida em Portugal, dirigindo no Uber. Então recomenda para os amigos, assina o canal e divulga, ok? Um abraço, deu like já? Já deu? Valeu, um abraço, até mais, vamos para a luta.